para falar de um assunto muito importante que normalmente gera dúvidas. É a pensão alimentícia. O benefício tem como objetivo preservar o sustento e o bem-estar daquela pessoa que necessita. E, embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade, o valor a ser pago não deve apenas limitar-se, ao pagamento de alimentos. E sim, muito mais coisa envolvida, mas quem vai explicar para a gente é ele que é advogado, o Dr. Jefferson. Tudo bem? Boa tarde, Boa Flávia, tarde, seja bem-vindo. Quando a gente fala de pensão alimentícia, quem tem direito de receber pensão? Isso, é importante saber que quem tem direito a receber pensão é todo aquele que tem uma necessidade de custear as suas despesas de moradia, de alimentação, de lazer, de educação, ou seja, não é somente para os alimentos, é todo o contexto de despesa da pessoa. Então, quem vai ter direito, conforme o Código Civil? Os filhos menores, que têm essa necessidade, ex-cônjuges entre si, pais e avós, desde que tenham a necessidade comprovadamente do custeio dessas despesas básicas. E quem deve pagar essa pensão alimentícia, doutor? Em relação aos filhos, é sempre o pai que não detém a guarda. Então, a guarda está com a mãe, quem vai pagar a pensão é o pai. Se a guarda está com o pai, quem vai pagar a pensão alimentícia é a mãe. Em relação ao cônjuge, aquele que comprovar a sua necessidade. Ou seja, aquela pessoa que se dedicou por uma vida dentro do casamento para cuidar dos filhos, que não pôde trabalhar ou estudar, ela, dependendo da idade, aí são casos pontuais e analisados caso a caso dentro do Poder Judiciário, é que o juiz vai determinar, então, que aquela ex-cônjuge vai ter direito à pensão alimentícia e aí muito mais restrita a determinado período de tempo, com obrigação, às vezes, de fazer um curso, de se capacitar para se inserir no mercado de trabalho. E quando a gente fala em valores, doutor, como que esses valores são calculados? O que a lei diz? A lei diz que precisa ter o binômio necessidade e a possibilidade, ou seja, a necessidade daquele que tem o direito à pensão alimentícia, a possibilidade daquele que deve pagar, qual é a possibilidade dele de pagar, e aí sempre o princípio da razoabilidade, ou seja, dentro desse binômio encontrar um meio termo, uma condição que permita que aquele que tem a necessidade de receber um valor e aquele que pagar, tendo a possibilidade de pagar um valor também que não implique necessariamente numa miserabilidade dele ou numa dificuldade financeira dele. Quando esse pai, essa mãe, quando essa pessoa que tem que pagar a pensão, ele tem um emprego fixo, é mais fácil do juiz analisar e calcular. E quando não tem, como que é feito? Quando o juiz vai fazer a análise, se tem, se aquele que deve pagar a pensão alimentícia tem um emprego, registro em carteira, fica mais fácil porque o juiz pode estabelecer ali um limite de percentual, de 10% até 30% do valor líquido ou bruto, aí o juiz que vai analisar, para a pensão alimentícia. Quando não tem um emprego fixo e a pessoa tem renda variável, o juiz pode fixar um percentual sobre o salário mínimo. E aí independe se ele está empregado ou não. E, geralmente, quando ele está empregado e ele perde o emprego, se estabelece então um percentual em cima do salário mínimo. E aí pode ser que tenha uma redução. Entendi. E quando tem mais que um filho? Sim, o limite é até 30%. Seja para 1, para 2, para 3 filhos. Entendi. Ele vai chegar até o limite de 30%. E essa pensão, ela deve ser paga de que forma? Só com dinheiro, benefícios? A gente sabe que tem pais que custeiam um plano de saúde, escola. Isso entra? Se for um acordo entre as partes, nada impede que haja um estabelecimento de um valor em dinheiro, ou, inclusive, a totalidade desse valor da pensão alimentícia no plano de saúde, na escola, em determinado benefício que aquele que necessita, o filho, tenha a necessidade daquela despesa. Então, pode ser um acordo entre as partes. Geralmente, quando o juiz vai tomar essa decisão, ele vai tomar a decisão, muitas vezes, para pagar em dinheiro, um depósito, geralmente na conta da mãe, na conta daquele que detém a guarda. O doutor falou ali sobre o limite de idade. Até quantos anos que o responsável que não tem a guarda deve pagar a pensão? Em relação aos filhos, geralmente até os 18 anos, vamos falar em regra geral, até os 18 anos. Fez os 18 anos e não entrou na universidade, não foi para uma faculdade, para uma graduação, subentende-se que a partir dali não tem mais o dever de pagar os alimentos. Entrou na universidade até o máximo aos 24 anos.
né, que é o período máximo para que que o filho possa estudar, se formar e então buscar um emprego. Mas se nesse meio tempo, por exemplo, o filho casou ou a filha casou, abre-se então a possibilidade da exoneração de alimentos. Porque a obrigação de pagar é até o momento em que um juiz vai dizer que não há mais obrigação, que é através da exoneração. Então o pai tem que entrar com uma ação judicial, né, comprovando o encerramento da obrigação do dever alimentar, e então o juiz declara que a partir daquele momento ali ele não deve mais pagar. E o que acontece quando essa pessoa que está pagando a pensão morre, vem a óbito? Aí a gente vai ter uma mudança com o Código Civil, lá em 2002, que gera a obrigação, por exemplo, dos avós de dar alimentos para os netos. Então, mesmo que o filho estivesse vivo, mas não tem condições de dar pensão, o juiz pode analisar caso a caso e dizer, então, que a obrigação alimentar passa a ser dos avós. Aí os avós têm a obrigação. E claro que se nesse meio tempo o filho falece, também tem a obrigação, né, dos avós em relação a prestar alimento aos netos. E quem não paga a pensão? É importante a gente explicar o que acontece, mas não é de uma forma natural. Essa pessoa que não está recebendo tem que procurar seus direitos. Isso, ela tem que procurar, e a gente sempre sugere que busque um advogado da sua confiança para fazer o mais rápido possível. Né? Porque às vezes a pessoa tem o entendimento de que precisa atrasar 3 prestações da pensão alimentícia para eu poder ir atrás, entrar com a execução e tudo mais. Não. A partir do inadimplemento da primeira parcela, ficou um mês em atraso, ele já pode procurar ajuizar uma ação de cumprimento de sentença, né, e aí pode o juiz determinar o pagamento sob pena de prisão civil, né, que é até o máximo de 90 dias, e a partir do momento que eu entro, né, que a pessoa entra com o cumprimento de sentença, todas as parcelas que forem se vencendo dentro desse período de tempo, elas entram no mesmo processo. Então, não pagou a primeira, eu entro, se ele não pagou a segunda, está no mesmo processo. Entendi. Né? E aí ela não vai precisar entrar uma ação a cada mês. Até porque se é uma pessoa que realmente está passando necessidade, não pode ficar um mês, 2 meses esperando, 3, né? Exatamente, é por isso que tem que agir o mais rápido possível. Muito obrigada pela participação aqui no